Vamos começar o dia com notícia boa, vai. O TSE começou a ir pra cima do Bolsonaro com força. Além da cassação de chapa do Bolsonaro, que será julgada antes do dia 28 de outubro, eu já falei aqui, será julgada antes do dia 28 de outubro, porque o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, ele vai sair do cargo, vai ser trocado do corregedor, e o TSE decidiu que julgará a cassação da chapa do Bolsonaro antes que o corregedor saia. É o Luiz Salomão, o corregedor. Além disso, tem uma outra investigação que é sobre campanha eleitoral antecipada do Bolsonaro, que está dentro da investigação dos atos do dia 7 de setembro. E no meio dessa investigação, o TSE solicitou ao TCU e o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, compartilhou com o TSE dados as motociatas do Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro começou a fazer várias motociatas, aí ele fez uma motociata em São Paulo, gastou um dinheirão. Aí falou que tinha 1 milhão de motos com o Bolsonaro, inclusive gastaram dinheiro público para alugar motos. Eu lembro que a Carla Zambelli até falou, olha, onde se aluga moto em São Paulo, a gente alugou todas. Por quê? Porque ele estava alugando moto para ver se enchia, e mesmo assim, depois contaram, foram 6 mil motos na motociata do Bolsonaro. Pois bem, o Tribunal de Contas da União, o TCU, fez uma investigação sobre essas motociatas e não vazou muita coisa ainda dessa investigação, mas eles conseguiram auferir mais ou menos quanto o Bolsonaro gastou nessas motociatas. Isso tudo está sendo compartilhado com o TSE, porque não é apenas campanha eleitoral antecipada, é campanha eleitoral antecipada paga com dinheiro público. Essa coisa vai ficar ruim para o Bolsonaro, e essa investigação é para tornar o Bolsonaro inelegível. Só que tem uma outra coisa, tá vazando na mídia nos últimos dias muita coisa sobre a cassação da chapa do Bolsonaro, e vários veículos diferentes nas últimas 2 semanas mais ou menos falam, olha, ministros do TSE em condição de anonimato dizem que há elementos para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E o tanto de veículos diferentes, aí eu digo Antagonista, Folha, G1, que falam que os ministros do TSE garantem que a chapa será caçada, estão deixando a gente sonhar. Eu tô até ficando com esperança, olha que eu não tava. A minha aposta seria que tornem o Bolsonaro inelegível. Para quê? Para o Bolsonaro abrir vaga para alguém da terceira via, mas não sabemos. Teremos aí 20 e poucos dias para saber. Eu vou explicar toda essa situação porque são vários processos contra o Bolsonaro e o TSE está avançando com rapidez em todos eles ao mesmo tempo. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, eu sou fora Bolsonaro. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre a cassação da chapa do Bolsonaro. O TSE, primeiro cassação da chapa, depois esse processo essa investigação do dia 7 de setembro. Cassação da chapa. Vários veículos começaram a falar. E eu vou falar, eu não tô aqui para ficar dando esperança, para ficar, nossa, vamos caçar a chapa, massa. Estão deixando a gente sonhar. Eu vou ler em um veículo, diz, olha, os ministros dizem que há condições técnicas para caçar a chapa de Bolsonaro. Eu vou ler em outro, os ministros dizem que há condições de caçar a chapa. Eu vou ler em outro, os ministros dizem que as provas podem caçar a chapa. Peraí, mas esses veículos de mídia estão todos escutando sobre anonimato o mesmo ministro, ou os mesmos 2 ou 3, porque como é que pode? Vai ser unânime para caçar essa chapa? Pois bem, eu sei, e você sabe, que o Bolsonaro cometeu crimes antes da eleição. Daí até caçar a chapa é um abismo principalmente porque a gente sabe que no Brasil temos um judiciário político, então os julgamentos são mais políticos do que na lei, mas mesmo politicamente a coisa não está muito boa para o Bolsonaro não, então a esperança vai se renovando. Eu falei aqui há alguns meses que o TSE pode usar esse processo de cassação de chapa do Bolsonaro para dar uma punição mais branda, que seria talvez a inegibilidade do Bolsonaro. Isso tiraria o Bolsonaro da eleição. Para o Bolsonaro não seria uma coisa ruim não, porque o Bolsonaro, ele poderia se falar, sou um mártir, me tiraram da eleição, e aí ele não fica com aquela pecha do cara que é presidente e desistiu da eleição. E aí ele pode indicar alguém, ou até alguém da terceira via, duvido, ou algum bolsonarista, e se perder ele não fica com aquela humilhação do presidente que tem a máquina pública e perdeu. Então muita gente começou a falar nas últimas semanas que o Bolsonaro, ele pensa às vezes em desistir. Até o próprio Bolsonaro, nas últimas falas dele, na verdade já faz alguns meses que o Bolsonaro vem falando isso, ele fala que é uma porcaria ser presidente, não quero estar no meu lugar, essa vida é um inferno, lembra disso? Então muita gente acha que o Bolsonaro realmente não quer muito continuar na presidência, que o problema dele é coisa de sobrevivência, porque ele sabe que ele saindo da presidência, ele vai pra cadeia aí, em pouquíssimo tempo. Imagina o Bolsonaro sem foro privilegiado, um dos maiores criminosos da história do Brasil, e com tanto de crime que ele cometeu na pandemia. A coisa fica muito ruim pra ele. Aí, olha só, os ministros do TSE conseguiram as provas e já estão liberando para julgamento, faltam
3 dias para o prazo das alegações finais acabar. O prazo era de 10 dias, passaram, já faltam 3 dias. Tem 3 dias úteis, então vai ser na quarta-feira o prazo das alegações finais, ou seja, a defesa do Bolsonaro e as defesas das companhias que fizeram esses milhões de disparos de WhatsApp com fake news, eles têm até quarta-feira para apresentar suas alegações finais. Todas as fontes que falam, e aí de todos os lados que você imaginar, inclusive dos lados bolsonaristas, se inscreve aí no canal, tem que ler até os bolsonaristas, todos eles falam, a chance da chapa do Bolsonaro Mourão ser caçada é muito grande. Eu não tô acreditando muito nisso, mas tá. O Barroso, ele deu uma entrevista sobre isso, ele falou, olha, provar que houve fake news é muito fácil, mas a gente vai julgar se essas fake news alteraram o resultado da eleição. Aí eu falei, aí tá a pegadinha, vamos falar, teve fake news, teve crime, teve tudo, mas não alterou o resultado da eleição. Então não dá pra caçar a chapa, mas dá pra torná-la inelegível, porque o crime ele cometeu, tá vendo? O Barroso deixou a deixa. E essa deixa eu falei aqui alguns meses antes de qualquer pessoa usar essa palavra, eu já tava falando disso aqui. Ok, aí tem uma outra investigação que começou há 3 semanas, que é a investigação dos atos do dia 7 de setembro. O STF começou a investigar os atos golpistas e o TSE começou a investigar propaganda eleitoral antecipada. Isso causa inegibilidade e causa de maneira que o Bolsonaro não pode ser candidato a nada no ano que vem. Não é só, eu não vou ser candidato a presidente, mas eu vou para deputado para manter o foro. Não, ele não pode ser candidato a nada sendo inelegível. Aí ferra pro Bolsonaro. E aí, nessa investigação, o TSE começou a ver todo o financiamento e tudo mais. Primeiro eles veem o financiamento, de onde veio o dinheiro para esses atos. Aí depois eles começam a ver as falas do Bolsonaro, a ver as faixas que estavam lá, a ver a ver como é que era feito o financiamento, se havia realmente campanha eleitoral antecipada. A propósito, a investigação, no despacho em que mandou começar a investigação, iniciar a investigação, o corregedor Luiz Salomão, ele citou vídeos que eu mostrei aqui no Plantão Brasil, que eram vídeos de confecção de camisas e bonés, que estava escrito Bolsonaro 2022. E eu lembro que quando eu fiz o vídeo aqui, eu até falei, faça chegar no TSE. Pois bem, chegou no TSE. Muitos assessores, deputados assistem os vídeos e vão compartilhando e chegou. Tanto é que ele citou, ele falou, os vídeos estavam ali, que eram os vídeos que eu mostrei aqui. E veja bem, o empresário pegar lá com o dinheiro dele mesmo e confeccionar um boné escrito Bolsonaro, pode. É de bom tom? Não. Pode, né? O cara gosta de criminoso. Mas, se ele escreve Bolsonaro 2022, aí não interessa se o Bolsonaro sabe ou não. É um apoiador do Bolsonaro e ele tá fazendo campanha eleitoral antecipada. Então é campanha eleitoral antecipada, só que tem um problema. A investigação, tanto no STF como no TSE, essas investigações serão compartilhadas depois, não tenha dúvidas disso, tá provando o quê? Que todo esse financiamento desses atos foi uma coisa muito bem coordenada. E se foi coordenada, então o pessoal do Bolsonaro sabia. E o pessoal do Bolsonaro sabia que estava sendo feita a campanha eleitoral antecipada. E aí é um problemão para o Bolsonaro, porque vão torná-lo inelegível. E veja bem, é um problema para o Bolsonaro, não para o Mourão, porque quem fica inelegível é o Bolsonaro. Então tem esses dois caminhos que estão avançando com muita força contra o Bolsonaro e com muita rapidez. Tanto é que a cassação de chapa, o julgamento será antes do dia 28. Quer dizer, que dia é hoje? Hoje é dia 9. Dia 28 são 19 dias para julgar a cassação da chapa do Bolsonaro. A gente tá falando isso aqui desde 2019. Tá chegando o grande dia. Esse dia eu vou comprar uma pipoca que eu quero ver. Mas eu vou falar, eu não tô muito esperançoso, mas vai que. Eu também não tava esperançoso no dia que soltaram o Lula. Eu não estava esperançoso, soltaram o Lula. Então vai saber. O Arthur Lira... tem notícias de mais ou menos umas 3 semanas atrás, várias notícias, várias. Eu até citei aqui no canal, de que o Arthur Lira, ele tá tentando pressionar os ministros do TSE a caçarem a chapa do Bolsonaro, porque o Arthur Lira quer ser presidente. E caçando a chapa, ele automaticamente vira presidente. Você deve estar falando, mas Thiago, o Arthur Lira é réu no Supremo Tribunal Federal, ele não pode assumir a presidência. Pode sim. O Arthur Lira não é réu ainda não, ele não é oficialmente réu. O Arthur Lira entrou com, se eu não me engano, embargos de declaração, que é o termo jurídico, e o processo dele está mais ou menos num limbo no STF, então ele não é oficialmente réu. Ele é, mas não é. Então, o Arthur Lira pode sim assumir a presidência. E, assumindo a presidência por 3 meses com a caneta do presidente, o Arthur Lira consegue comprar os votos para que ele seja eleito numa eleição indireta. Ele fica como um presidente tampão por 1 ano e alguns meses. E aí ele apoia alguém da terceira via, que é o pessoal que sempre teve com ele. Só para você ter ideia,
de algumas coisas que acontecem nos bastidores e a gente acaba não ficando sabendo de tudo na cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra Aqui, ó, rodou por 4 horas lá em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Escutaram umas boas verdades, deram muitos votos ao Bolsonaro lá e estão escutando umas verdades. Aqui a gente vai de norte a sul, leste a oeste, ó, todas as regiões, capital, interior, a gente vai pra cima do desgoverno. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!